Hoje, eu penso que um dos temas mais polêmicos, quando nós estudamos sobre relacionamento humano, seja exatamente o tema que nós vamos falar hoje, que nós vamos falar de um assunto que tem causado muita polêmica na interpretação bíblica desse texto, tanto por parte dos esposos, como também por parte das esposas. Nós vamos falar sobre a submissão na relação matrimonial. Mas eu quero já de antemão pedir perdão a todas as mulheres, não façam nenhum juízo precipitado, deixe primeiro eu concluir a palavra, e depois então você poderá dar a sua opinião, se você concorda ou discorda com aquilo que eu vou falar. E os homens também, por favor, não aplaudam ainda, esperem terminar a aula, para que vocês também não venham no decorrer da aula, né? De repente falar, poxa, não era bem isso que eu pensava. Então vamos esperar até o final e vamos tentar entender o que o nosso amado irmão Pedro, e também em alguns momentos nós vamos fazer uso das palavras de nosso irmão Paulo, o que eles queriam dizer quando falaram desse tema submissão da mulher na relação matrimonial. Então, abram as Bíblias aí em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7. Na verdade, Pedro não vai falar apenas às mulheres. Pedro também fala aqui aos homens, né? Às esposas e aos esposos. Mas sempre há aquele que vai dizer assim, mas por que Pedro gastou 6 versículos para falar às mulheres e somente um versículo para falar aos homens? Também calma que a gente vai entender isso. Então vejam bem, antes de nós lermos o texto, nós vamos estar lendo ele no decorrer da aula, nós vamos ver que tanto Pedro quanto Paulo gastaram um bom tempo, né, dos seus escritos falando sobre o relacionamento conjugal e dando instruções aos esposos e também às esposas. Eu diria, nós estudamos aqui uma aula tempos atrás, que nós falávamos que a família, né, elas são núcleos, né, que formam a base da sociedade. Então, vamos dizer, indo um pouco mais além, né, que esses núcleos são os tijolos, né, que dão o alicerce, que formam o alicerce, a base da sociedade. E um bom relacionamento conjugal, um bom relacionamento entre esposo e esposa, vamos dizer que é aquela massa que junta, né, esses alicerces para que a base seja bem fundamentada. Uma sociedade que honra, que privilegia, que respeita a base familiar, o casamento, é uma sociedade melhor organizada em todos os sentidos. Então vejam, Pedro, ele estava falando aqui sobre o tema da submissão do cristão. O tema central é santidade. E dentro da santidade cristã, ele fala então sobre a submissão. E ele vai categorizar alguns grupos específicos e dar algumas instruções para esses grupos. Mas se nós voltarmos um pouquinho, né, na carta de Pedro, lá no capítulo 2, nós vamos ver que Pedro ele começa falando da submissão de uma maneira geral, né, para todos os seus leitores. Lá no capítulo 2, versículo 13, ele fala assim, por causa do Senhor, sejam obedientes. Então aqui, a toda a autoridade humana. Então ele começa falando para os leitores em geral. Depois ele vai ser mais específico, porque ele vai falar para um grupo que estava sendo subjugado, injustiçado naquela época, que eram os escravos
cristãos, né, os empregados que muitas vezes sofriam com as injustiças, com as maldades praticadas por seus senhores. Depois ele vai para o exemplo de Cristo. E aí ele vai mostrar que o próprio Cristo também teve que, em momentos da sua vida, se submeter para dar exemplo de que ele era realmente o Messias, o enviado, que ele estava vivendo dentro de um padrão que agradava a Deus. Aí Pedro continua, ele vai falar de outro grupo que são as esposas, depois vai falar para os esposos, e ele vai concluir esse tema submissão. Na outra aula nós vamos falar mais sobre isso, mas ele vai concluir o tema submissão, mais uma vez falando aos seus leitores de forma geral. Vamos começar pelo versículo 1 e 2 do capítulo 3. Ele fala assim: assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Então vejam que Pedro aqui se dirigindo, às esposas, como um grupo de pessoas, uma categoria de pessoas que naquela época necessitava de algumas atenções especiais, de cuidados especiais. Ele vai falar de uma forma geral, veja que Pedro aqui, ele não está citando nenhum exemplo específico dentro da congregação. Então ele fala: você, esposa, deve ser submissa ao seu esposo, mas ele não fala para uma pessoa ou para um pequeno grupo específico dentro da igreja. Ele está falando para todas as mulheres. Por que Pedro faz isso? Justamente para evitar de repente, na sua fala, ele ser mal interpretado, ou mesmo ser acusado de ser ofensivo com as mulheres. Então Pedro, aqui em nenhum momento, nós vamos começar por aqui, para entender o que Pedro estava dizendo. Em nenhum momento Pedro ele diz que as esposas são inferiores aos seus maridos. Vamos começar por aí. Pedro não está dizendo: você, mulher, é inferior ao seu marido. Ele está falando aqui de um princípio dentro de um reino familiar, princípios de governo. E então ele está falando: mulher, você precisa ser submissa, mas ele não está dizendo que a mulher tem que ser inferior. O que na verdade Pedro está tratando aqui é a questão do compromisso do papel que cada um tem dentro deste reino chamado família. Ou seja, Pedro, e por que Pedro fala mais às mulheres do que aos homens? Porque ele tem muito mais para dizer às mulheres naquele tempo, por causa das circunstâncias em que viviam as mulheres, do que aos homens. Porque o que nós vamos ver no primeiro século, por volta ali do primeiro século da era cristã, como era o comportamento social em relação à mulher. A cultura que predominava naquela época era muito diferente dos dias de hoje. A mulher não tinha direito a se expressar publicamente na maioria das comunidades, das regiões. A mulher, ela não tinha voz ativa, ela era considerada, perdoe-me as mulheres que estão ouvindo, mas ela era considerada como um objeto. Então, Pedro está falando para as mulheres e gastando mais tempo, inclusive, para se dirigir a elas, porque elas são a classe menos favorecida, é a classe mais prejudicada naquela época. Então, um exemplo: quando a mulher se casava, ela era totalmente sujeita ao governo do marido, de modo que, se o marido professasse uma religião diferente daquela que a mulher professava na casa de seus pais, ela tinha que automaticamente passar a seguir a religião de seu marido. Porque se ela não fizesse isso, ela seria mal interpretada.
Da mesma forma, se um esposo pagão casado com uma mulher pagã, esse marido ele aceitasse a fé cristã, independente da opinião da mulher, ela tinha que seguir o marido. Ou seja, se a mulher não fizesse isso, se ela não seguisse o marido na sua religião, ele poderia acusá-la de infidelidade. E por causa disso, ele poderia se divorciar da mulher, poderia abandonar a mulher e expor ela a uma condição de vergonha, de desonra pública. Então, olha como que era o papel da mulher naquela época. E de repente, algumas dessas mulheres que eram pagãs, ou que professavam a religião judaica, ao ter contato com o Evangelho, elas decidiram aceitar a Cristo. E passaram a frequentar a comunidade cristã. Muitas delas não tinham ainda um conhecimento, né, do que significava ser cristã, como hoje todos temos. Então, às vezes, essas mulheres, elas nem viam a igreja como uma nova fé. Elas viam a igreja como um ambiente social, de relacionamento. E elas vinham para o Evangelho nessa condição. Agora imagine se, por causa dessa decisão da mulher de frequentar um grupo religioso diferente de seu marido, se ela não tivesse certos cuidados, o seu marido poderia a qualquer momento abandoná-la e acusá-la de infidelidade ao pacto matrimonial. O negócio era sério. Então nós vamos ver o seguinte, que a conversão dessas mulheres começaram a causar algumas tensões em seus casamentos. Porque embora elas não tivessem cometido um pecado grave como o adultério, a infidelidade conjugal, mas essas mulheres, elas não estavam mais seguindo as ordens de seus esposos como antes, porque as mulheres estavam indo às reuniões cristãs. Então Pedro, é nesse contexto que Pedro vai falar com essas mulheres e vai orientá-las para que elas fossem sábias na maneira de ser, de agir, a fim de não perderem o esposo, porque elas poderiam, por causa da fé cristã, além de sofrer, graves consequências, elas seriam desonradas publicamente por seus maridos. Então Pedro, ele sabia dessas dificuldades, como também quando ele falou aos empregados. Ele sabia que havia uma dificuldade muito grande enfrentada por essas mulheres cristãs casadas com maridos que se recusavam a aceitar o Evangelho. E a esposa recém-convertida, vamos imaginar, o comportamento de um novo crente. Hoje ainda, quando alguém aceita a Cristo de verdade, de coração, a pessoa, o crente novo convertido, ele é engraçado, para não dizer chato. Por quê? Ele quer falar de Jesus o tempo todo. É assim ou não é? Ele não tem limites. Ele é igual a criança que acorda de madrugada e quer brincar. E não entende que o pai e a mãe têm que trabalhar. A criança acorda e quer brincar. Começa a pular no berço, joga brinquedo do pai e da mãe para acordar. Porque faz parte também da natureza da criança. Então o novo crente, imagine a condição daquelas mulheres novas, convertidas na fé, que de repente passaram a frequentar um grupo religioso, e ali naquele grupo religioso elas passaram a conhecer um evangelho, uma mensagem, uma doutrina diferente daquelas que professavam. Elas viram milagres acontecer, os dons espirituais se manifestando naquele lugar de uma forma veemente. Elas começaram a ter acesso aos tesouros da revelação divina. Então elas chegavam em casa e o marido perguntava: onde você esteve? E ela dizia: meu marido, hoje eu estive num lugar muito bom, olha, foi tremendo, foi lindo, e Deus falou e blá 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 e tudo aquilo. E o marido ficava inquieto, porque ele tinha a sua religião, ele não queria
abrir mão daquilo que ele acreditava, e de repente ele tendo que ouvir a mulher falar muitas vezes no casamento e até criar algumas situações, alguns entraves. De repente eles estavam acostumados a uma vez por mês fazer uma oferenda a um ídolo, e aí a mulher chega para o marido e fala: não, eu não vou mais participar disso. Por que não? Porque eu conheci o verdadeiro Deus, então agora isso não me interessa mais. E aí o negócio não parava aí, porque mulher, quando começa a falar para defender o seu ponto de vista, vocês sabem como que é o negócio, né? Enquanto você não falar, tá tudo bem, eu concordo, ela não para. E ainda há o risco de você falar, tudo bem, eu concordo, e ela falar, por que você está concordando? E aí começa uma nova discussão por causa da concordância. É a natureza feminina. Então, dado a tudo isso, Pedro, ele vai aconselhar essas mulheres cristãs que elas precisavam ter um pouco mais de cuidado em relação ao casamento, ao marido, porque se elas queriam ganhar os seus esposos para Cristo, elas não iriam fazer isso contendendo, discutindo, ou mesmo questionando a fé falsa de seus esposos. Esse não era o melhor caminho. E era exatamente isso que as mulheres faziam. Então Pedro vai dizer que através do comportamento delas, das atitudes, do silêncio numa ofensa, elas poderiam levar o esposo a Cristo. Elas teriam muito mais chance de convencer o marido de que esta nova fé era boa se elas ficassem quietas. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês conhecem alguma mulher que fica quieta? É difícil, né? É difícil. Então Pedro, ele limita a sua consideração, aqui o seu ensinamento, à unidade familiar. Ele não está falando num contexto geral, como alguns acreditam, né? O que Pedro está querendo ensinar aqui diz respeito apenas à relação esposa e esposo. E da mesma forma, né, o que Pedro está querendo deixar bem claro é o seguinte: olha, considere que no seu casamento é um estado, né? Vamos dizer assim, é um reino. E tem ali a figura do governo, dos conselheiros. Então pense desta maneira, onde Deus delegou ao esposo a autoridade de ser o governo dentro desse reino. E você, mulher, precisa entender isso. Pedro falando para aquelas mulheres, você precisa entender isso para você não entrar em choque com seu esposo, lembrando que naquela época a 99,9% da autoridade, do poder de decisão era do homem. E falou, você tem que tomar muito cuidado, porque pode ser que nas suas palavras, nas suas interpelações, nos seus questionamentos, você venha causar a ira no coração de teu marido, e aí ele vai dizer a todos que está separando, que ele está se divorciando de você porque você foi infiel. Então precisava ter cuidado. Pedro não dá nenhuma indicação nesse texto de que um cônjuge é superior ao outro. Não é isso, irmãos, que Pedro está falando. Ou seja, Pedro não está dizendo aqui, olha, o marido, ele é superior, no sentido de que ele manda mais ou manda menos. O que Pedro está falando é que dentro do casamento existe o que é um sistema de governo, que se ele for respeitado, a chance do casamento dar certo, do casal viver em harmonia, é muito maior do que se de repente o homem começar a querer se envolver demasiadamente nas atribuições da mulher, ou a mulher fazer o mesmo em relação ao homem. Pode haver conflitos. Então Pedro está tentando orientar essas mulheres dentro de uma linguagem comum naquela época, dentro de um contexto que elas estavam vivendo. Pedro está com toda a humildade tentando ajudar essas mulheres a compreender melhor o sentido do casamento, para que elas pudessem viver bem
e desta maneira elas pudessem também ganhar os seus esposos. Nem sempre, vejam bem, nós recorremos a palavras para evangelizar as pessoas. É assim ou não é? Se você acha que a única forma de você evangelizar alguém, de você ganhar alguém para Cristo, é ficar o tempo todo buzinando na orelha da pessoa, você está equivocado. Porque muitas vezes você vai ganhar alguém, você vai chamar a atenção de alguém pelo silêncio, pelas atitudes, pelo seu comportamento. Então, nem sempre nós vamos precisar usar palavras, e Pedro está dizendo isso para as mulheres. Mulheres, vocês não precisam ficar o tempo todo ali, dizendo para o seu marido que você está certa, que a tua fé é melhor. Viva a fé, viva o Evangelho, demonstre através do seu dia a dia que você é uma mulher santa, que você é uma mulher sábia, que você é uma mulher temente a Deus, porque fazendo isso, você vai atrair a atenção dele. Então vejam, muitas vezes nós influenciamos, é possível influenciar outra pessoa pela conduta, pela cultura. E Pedro diz aqui que as mulheres deveriam testemunhar aos seus esposos sem o uso da palavra. Então submeter-se aqui às diretrizes do marido no sentido de falar menos e ser mais. Veja o que ele diz lá no versículo 2: não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Você não precisa ficar falando para ele, mas apenas viva, seja uma crente. Pois não. Isso. Ah, sim, e a gente vai ver adiante que Pedro vai falar sobre essa questão também. Porque embora seja possível, né, evangelizar sem palavras, mas Pedro vai também tratar de um outro tema mais adiante que é tão polêmico quanto essa questão que ele está falando aqui da submissão. Porque o propósito de Pedro aqui não é colocar a mulher abaixo do homem, mas é mostrar para ela que quando, dentro de um sistema de governo, cada um compreende o seu papel e respeita o outro, é possível haver harmonia. Não que isto vá acontecer sempre. Então vejam, Deus, em sua palavra, ele deixa bem claro, né, que como criador de todos, de homem e de mulher, e da mulher, que a esposa cristã, ela deve mostrar o que? Um amor, mas um amor de obediência ao seu esposo descrente, para que ele possa ver nela um retrato do amor de Cristo pela igreja. Porque quando o marido descrente, vamos voltar aqui àquilo que eu disse a princípio, Pedro está falando aqui para uma classe de mulheres que são casadas com maridos descrentes, maridos que não compreendem a verdade do Evangelho. É nesse contexto que ele está falando. E ele está dizendo para elas aqui, orientando como que elas podem fazer para ganhar esses esposos, o marido para Cristo. Então, vejam bem, o marido precisa ver na esposa a imagem de Cristo, o exemplo de Cristo, o retrato de Cristo. Teve alguma situação no lar, o marido chegou alcoolizado em casa, porque o homem tem um problema, irmãos. Tem homens que não conseguem enfrentar a realidade sóbrio. Ele precisa tomar umas para criar coragem de falar aquilo que ele não queria falar. Não sei se vocês entenderam. E aí, o sujeito teve lá uma crise no trabalho, teve um problema, alguma situação financeira ou de outra natureza, e ele enche a cara. E aí ele chega em casa e a mulher quer falar para ele que ele está errado. Mas como que ela faz isso? Vocês que são mulheres aqui, como é que uma esposa
encara essa situação. Seu bebum. Eu conheci uma irmã, e meu irmão está aqui, talvez vai se lembrar do episódio, não vou citar o nome da irmã, até em respeito à memória dela, porque ela já dorme no Senhor. Mas essa irmã, ela tentava ganhar o marido para Jesus, sabe como? Quando ele chegava bêbado em casa, ela dava uma surra nele. O coitado do homem, ele trabalhava de frentista num posto, e às vezes acontecia algumas coisas, e ela descia o reio nele. Enquanto essa irmã foi viva, o marido não foi para a igreja. Aí ela morreu. Sabe o que aconteceu? Ele casou com outra crente e aceitou Jesus e virou um servo de Deus. Às vezes, o confronto, e é isso que Pedro está falando, a forma como confrontar, ela precisa ser sábia, porque é na conduta que a esposa iria ganhar o esposo para Cristo. Sim. Sim. Quando tá agora você me entende, né? Agora isso, olha, é um exemplo de um esposo que por mais de 20 anos, né, foi alcoólatra, e a esposa soube conduzir. Chegava bêbado em casa, fora de hora, ela não falava nada, mas no dia seguinte, quando está tudo bem, vamos tomar um cafezinho, vem cá, meu bem. Aí o couro comia. Porque adianta ficar falando para alguém que está alcoolizado que ele está errado, ele não vai, na hora esquece. No dia seguinte, quando ele acordar, ele não vai lembrar de quase nada, principalmente dos puxões de orelhas. Então vejam bem, Pedro vai continuar aqui. Então, primeiro passo, Pedro, ele orienta as mulheres dentro desse contexto. E ele fala, olha, não precisa dizer nada, ou seja, fale menos, viva mais, e mostre através da sua conduta, que você é uma mulher sábia. Mas ele continua, e um outro assunto que também traz muitos questionamentos, é o que está no versículo 3 e 4. Que ele fala assim, não procure ficar bonita, usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. Eu já ouvi muitos pregadores pregar e dar a entender que Deus, Ele não quer que as mulheres se vistam bem, que Deus não quer que as mulheres fiquem bonitas, que o Deus que esses pregadores servem, Ele quer as mulheres parecendo um bicho do mato. Eu já vi muitos pregadores pregando sobre essa questão de enfeites, de joias. Lembro-me, há muito tempo atrás, era pastor numa igreja e, irmãos, pensa numa igreja de mulher feia. E por que elas eram feias? Elas não se cuidavam. Porque havia uma doutrina predominante naquela igreja, que as mulheres não podiam se arrumar, porque tudo era pecado. E eu cheguei na igreja, tinha algumas que já estavam oprimidas, querendo se libertar, e eu falei em púlpito naquele tempo, numa reunião de doutrina. A partir de hoje, irmãos, fiquem à vontade. Vocês querem usar calça comprida? Ninguém vai ser punido aqui por usar sua calça comprida, seu brinquinho, por ir no cabeleireiro e pintar o cabelo. Irmãs, sejam bonitas para os seus esposos. Irmãos, eu causei um rebu. Eu não fiquei muito tempo nessa igreja não, me expulsaram de lá. Mas eu consegui quebrar os paradigmas, porque nunca mais aquela igreja foi a mesma. Então, às vezes, a má interpretação de um texto pode levar a pessoa, ao invés de ajudar, a acabar complicando mais ainda a situação, principalmente da mulher. Ao aconselhar as mulheres casadas de seu tempo, o que Pedro está querendo deixar bem claro, é que embora a beleza exterior, a vaidade feminina, seja importante para elas, mas a beleza interior da mulher cristã, ela é muito mais valiosa. Então, provavelmente naquela época, as mulheres que estavam vindo à igreja,
algumas classes de pessoas que frequentavam as reuniões de culto. Então ali tinha os operários, né, os escravos, tinham aqueles que eram escravos, mas que eram privilegiados por causa de seus senhores. Tinha senhoras da alta classe da sociedade. E muitas dessas mulheres, ao ir às reuniões, elas se embelezavam demasiadamente, com o propósito de, eu não sei do que, eu não sei, as mulheres vão entender melhor esse negócio. Porque o homem vai numa festa de casamento, aí ele pergunta, o que tem que usar? Ah, é terno, tá bom. Ele pega lá o terno de 30 anos, tira do guarda-roupa, balança, tira a poeira, é assim ou não é? E aí ele veste o terno e fala para a mulher, tá bonito? Tá, pronto. A mulher não. Ela tem 50 vestidos no guarda-roupa, mas ela olha e fala, ai meu Deus, eu não tenho uma roupa para ir na festa. É assim, não? Ela quer o melhor. Isso é normal. E essas mulheres que vieram ao Evangelho, elas estavam agindo dessa forma, e às vezes até mesmo procurando chamar a atenção dos esposos de maneira exterior. E Pedro fala, olha, vocês têm uma beleza que é muito mais nobre, mais rica do que a beleza exterior. Então é sobre isso que Pedro está falando. Pedro não está dizendo que a mulher não deve se adornar para ficar bonita. Vejam bem, não é isso que Pedro está dizendo. Ele não falou assim, olha, a mulher que se adorna, a mulher que se embeleza, está condenada por Deus. Ele só está dando um toque aqui para essas mulheres, dizendo, olha, vocês estão muito preocupadas em mostrar através da aparência, quando na verdade vocês deveriam deixar brotar, né, esta beleza interior que vocês têm, porque ela é muito mais atraente do que a beleza exterior. Então ele compara esta beleza exterior da mulher, que é adornada pelos enfeites, pelos penteados, pelas vestes, com a graça interior no coração das mulheres. E Pedro diz, olha, esta graça, esta beleza interior, ela é muito mais eficaz num relacionamento conjugal do que apenas a beleza exterior. Então vejam, ele não está fazendo proibição de cosméticos, ele não está dizendo que as mulheres não devem usar os seus enfeites. A ênfase aqui não é sobre a proibição, mas sobre o sentido adequado de valores. Ou seja, o que é mais importante? A beleza exterior ou a beleza interior? Pedro diz para essas mulheres, olha, a beleza interior transcende a beleza exterior. Então vivam, né, e deixem brilhar essa beleza interior. Pedro, ele fala de 3 coisas aqui: cabelo, joias e roupas. Naquele tempo se tinha, não era comum, academias, né? Porque se tivesse também, eu acho que ele incluía academia aqui no seu compêndio. Mas ele falou de 3 coisas que eram muito comum naquela época: as mulheres se embelezar, ou embelezar o cabelo, se encher de joias e roupas novas, roupas caras. Então ele fala assim, né? Primeiro, ele não fala para elas negligenciar estas coisas, mas ele quer que elas entendam que, mais que estas coisas, elas deveriam ser gentis, educadas, respeitosas, amorosas, porque estas coisas fazem toda a diferença. Gente, se não fosse assim, até vamos falar dos dias atuais. Quantos homens que às vezes casados com mulheres belas, elegantes e extravagantes, acabam se separando e de repente casa com uma outra, aí a extravagante, ela fala assim, mas eu não entendo a cabeça dele, eu sou mais bonita do que ela, porque de repente não é beleza, mas é aquilo que está no coração da mulher, que é muito mais belo, mais atraente e mais valoroso. É isso que Pedro está falando. Então vejam, não é a intenção dele que as mulheres andem de cabelos desarmados, desarrumados. Não é a intenção transformar a reunião de culto cristã
num baile de, como que chama aquela festa que tem 31 de outubro, lá das bruxas, Halloween, né? Ele não está dizendo assim, olha, vamos transformar a nossa reunião cristã numa reunião de bruxas. Vocês vão vir, todas desarrumadas, despenteadas, e aí quem olhar para a igreja vai falar assim, mas o povinho desarrumado, desajeitado, não é isso. Então Pedro não está aqui falando com esta intenção. Mas a mensagem de Pedro aqui é resgatar na mulher a autoestima, o seu espírito interior, a beleza interior. Esta passagem de Pedro também não tem nada a ver, talvez alguém aqui já tenha sido abordado sobre esse tema, onde lá em Isaías capítulo 3, versículo 18 a 19, o Senhor está condenando as filhas de Jerusalém, que se adornavam, que se embelezavam, e aí no final lá fala assim, que a beleza delas vai virar feiura, de dar vergonha. O texto de Pedro não tem nada a ver com o contexto de Isaías. Então a gente precisa separar as duas coisas. Isaías falou quase 800 anos antes, dentro de um contexto, para um povo. Pedro está falando dentro de um outro contexto, para outro povo. Pedro se opõe ao excesso de maquiagem comum naquela época, principalmente entre as senhoras abastadas da sociedade, que frequentavam a igreja e que estavam transformando as reuniões cristãs num verdadeiro desfile de modas, onde as mulheres que tinham posses, que eram abastadas, elas se arrumavam exageradamente, enquanto as outras que não tinham as mesmas posses se vestiam da maneira comum. Então aquilo acabava gerando dentro da comunidade cristã também um certo desajuste, porque as pessoas entravam na reunião cristã e de repente olhava, tinha os grupinhos, o grupinho, né, com todo respeito, né, o que eu vou dizer aqui, mas tinha o grupo das mulheres pobres e tinha lá o grupo das mulheres ricas. Então Pedro estava vendo que aquilo não era saudável, porque esse comportamento dentro da igreja era um reflexo daquilo que acontecia no lar, como ainda hoje. As pessoas se comportam dentro da igreja da maneira como eles se comportam no lar. Ainda que tente dar uma mascarada, sabe, uma enganada, mas com o passar do tempo, isso acaba se revelando. Então Pedro, ele vai na mesma linha que Paulo, quando lá em 1 Timóteo 2,9, Paulo escrevendo para Timóteo, fala assim, Timóteo, eu quero que as mulheres sejam sensatas, ou seja, tenham juízo, usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro, de pérola, nem com roupas caras. Paulo também estava falando dentro desse contexto de diferenças sociais dentro da igreja, que estava muito nítido. E isso não estava sendo saudável para o evangelho, porque as mais abastadas não se misturavam com as mais pobres. Então, dentro desse contraste, né, que Pedro observa na comunidade cristã, ele deixa bem claro o seguinte: olha, vocês devem se arrumar, sim, é claro. Se você está dentro de um padrão financeiro que te permite ter roupas diferentes da outra que está num padrão inferior, tudo bem, mas não exagere, seja comum. E se você quer mostrar a sua riqueza, se você quer mostrar a sua beleza, faça isso através da simplicidade, se associando com as pessoas. Irmãos, eu conheço muitas pessoas que são ricos, mas que têm um coração humilde em relação aos outros, que trata as pessoas da mesma forma. Conheço muitos pobres que também não veem na diferenciação de classes econômicas esse muro que alguns criam
que acabam separando as pessoas. Eles agem naturalmente como se com o rico, como também agem com seus semelhantes. E é isso que Deus espera da igreja. Pedro dá ao leitor uma descrição desse ser interior, dizendo que as mulheres deveriam ter um espírito calmo e delicado. Agora vejam bem, quando a gente fala de espírito calmo e delicado, nós precisamos entender que isso não tem a ver com fraqueza. Uma mulher serena, uma mulher gentil, ela não é fraca. Engano de quem pensa assim. Na verdade, o que Pedro está querendo dizer é o seguinte: olha, você quer convencer o teu esposo que o evangelho é bom? Seja gentil. Porque o poder da gentileza, o poder da delicadeza é muito maior, mais forte do que o poder da argumentação ou mesmo de qualquer aspecto exterior, como aquelas mulheres estavam agindo para chamar a atenção. Ou seja, não confundir gentileza, delicadeza com fraqueza. Não confundir serenidade com estagnação. A mulher que às vezes se cala, ela se cala não porque tem medo de dizer o que pensa, ou porque não quer dizer o que pensa. Ela se cala, pegando o exemplo aqui do nosso irmão, porque ela sabe a hora certa de agir. Então não é que ela está estagnada, não é que ela é boba, não, ela espera o momento certo. Quando as fortalezas masculinas de seu esposo estão frágeis, né? Quando as portas estão abertas, aí ela entra. E aí quando ela começa a falar, o homem está tão, sabe, ali naquele momento que ele acaba ouvindo o que a mulher tem para dizer. É isso que Pedro está ensinando para essas mulheres. Então vejam, as mulheres mais eficazes em suas coisas são aquelas que têm qualidades internas de suavidade e de serenidade. E por causa dessas qualidades, Pedro diz, essas mulheres serão tidas, consideradas como mulheres virtuosas. Mas aí vem o terceiro ponto, que também muitas vezes causa entraves, causa discussões entre alguns cristãos. Pedro, no versículo 5 e 6, ele fala assim: porque assim, era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado. E aí ele fala assim: as mulheres que eram delicadas a Deus, que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes a seu marido. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu Senhor. E você agora será sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Eu já vi muitos esposos usar esses versículos para criar uma intimidação dentro do casamento. Mas vamos entender o que Pedro está querendo dizer aqui. Pedro está falando de conduta. Então ele precisa dar aos seus leitores algum exemplo de conduta. E ele vai buscar isso aonde? Ele vai buscar na história do próprio povo hebreu. Ele vai buscar isso no Antigo Testamento. E ele vai falar de uma personagem que era reconhecida e respeitada por todo judeu. Vai falar de quem? De Sara, a mulher de Abraão. Quem mais ele poderia falar além de Sara, que era tida como a mãe de toda mulher judia, uma mulher que era respeitada pela sua história? Então Pedro, ele vai buscar no exemplo de Sara o padrão que ele entende ser o padrão da mulher cristã nos seus dias. Então vejam bem, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: que no Antigo Testamento havia um padrão estabelecido dentro da cultura familiar que enfatizava valores espirituais. Então Pedro está falando de princípios aqui. Olha, naquele tempo em que Sara viveu, ela reconheceu que, primeiro, que Abraão era um homem chamado por Deus, tanto que ela decidiu acompanhá-lo.
Sara também reconheceu que ao chamar Abraão de meu senhor, ela estava demonstrando a todos aqueles que rodeavam Abraão, a toda a sua casa, que ela tinha um profundo respeito pelo patriarca Abraão. Então nós vamos ver algumas coisas aqui que Pedro está dizendo. Primeiro, ele não está indicando aqui que Sara era perfeita. Aliás, se você for ler a história de Abraão e Sara, nós vamos encontrar aqui duas situações bastante delicadas, onde Abraão teve culpa, mas Sara também acabou sendo responsabilizada pela mentira de seu marido, pagando um preço alto. Sara não era perfeita. A proposta de Pedro aqui não é querer usar o exemplo de Sara para dizer, olha, vocês têm que fazer exatamente como Sara fez. Mas ele quer mostrar que através da delicadeza, da pacificidade dela, da forma como ela se relaciona com Abraão, ela conseguiu alcançar a promessa de Deus, tanto para ela quanto para Abraão, porque havia uma promessa para os dois. E Abraão era aquele sujeito que é o seguinte: não está dando certo aqui, a terra ficou seca, não está produzindo. Mulher, junta tudo e vamos para o Egito. O que Sara faz? Vai para o Egito. Abraão volta. Quem é Abraão? É aquele esposo que chega para Sara e fala assim: Sara, o negócio é o seguinte, a gente precisa alcançar a promessa. Nós precisamos ter um filho. E ela fala: meu marido, a gente está tentando, mas não está dando certo. E aí o que ele fala? Então, já sei, vão arrumar uma amante. E ele se relaciona com Agar, tem um filho. Sara, ela é humilhada por Agar. Todas as vezes que as duas se encontravam, Agar zombava de Sara, porque Sara não podia gerar um filho, mas ela está aguardando tudo com paciência. E o que Pedro está mostrando, que Sara era uma mulher temente a Deus, ela era delicada, ela era serena, mas ela sabia o que estava fazendo. E você vai ver que num determinado momento, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, ouve a tua mulher. Abraão, chega de fazer burrada. Vai lá e ouve o que Sara está dizendo. E aí Abraão vai falar com Sara. E o que ela fala para ele? Olha, você precisa dispensar Agar, você precisa dispensar Ismael. Se nós queremos viver a promessa, você precisa se afastar. Mas Sara soube o momento de falar. Então Pedro está querendo trazer a história desta mulher para aquelas mulheres e dizer: olha, vocês precisam aprender com Sara. Sara, assim como as mulheres santas daquela época, sabiam esperar em Deus. Segundo, elas revelaram a sua beleza, cultivando virtudes de suavidade e de serenidade que Deus considera preciosa. Terceiro, as esposas de antigamente se submetiam aos seus esposos, demonstrando através dessa submissão algumas qualidades interiores que tocaram, que moveram o coração de Deus e atraíram promessas de Deus sobre a sua família. Eu não vou terminar a aula hoje, gente. Eu queria terminar, mas eu estou falando só das mulheres e eu tenho que deixar um capítulo para os homens. Eu não posso ignorar a palavra de Pedro para os homens, mas nós vamos ter uma reunião daqui a pouco, então eu estou quase concluindo o tema sobre as mulheres. Pedro vai mostrar que através do exemplo dessas mulheres, elas alcançaram o favor de Deus. É claro que na nossa cultura, a esposa chamar o marido de senhor é meio confuso, é ou não é? Vocês mulheres que estão aqui, você já imaginou você chamar o seu esposo de meu senhor e as suas amigas descobrirem? Se você é casada com um pastor, você imagine a esposa dentro de casa falar: pastor, você pode lavar a louça? É meio estranho ou não é? Então não é nesse contexto que Pedro está falando. Pedro está dizendo para as mulheres chamar os seus esposos de senhor, não. O que Pedro está descrevendo é uma cultura antiga onde esta expressão, meu senhor, era sinônimo de respeito,
a autoridade ao governo do marido. Talvez hoje, dentro desse ambiente familiar que você vive, a palavra que demonstra respeito pelo seu esposo seja chamá-lo de benzinho, sei lá, meu lindo, meu amor. E por aí fora, eu não sei do que as mulheres chamam os esposos, mas cada um tem uma forma diferente de chamar o seu esposo. Mas dentro dessa relação, a forma como você se relaciona com ele, vai mostrar que você tem respeito, porque as palavras carinhosas mostram a ele que você o ama, que você respeita o seu papel. Então vejam bem, a forma respeitosa como a mulher deve chamar o seu esposo depende muito do costume e da cultura onde ela está inserida, e isso muda muito de um lugar para outro, como também o próprio relacionamento dos filhos. Quantos filhos hoje que ainda se dirigem aos pais, chamando os pais de senhor e de senhora? São poucos. Porque dentro de uma cultura familiar contemporânea, aqui onde nós estamos inseridos, os filhos costumam se dirigir aos pais de você. É assim ou não é? Pai, você compra tal coisa para mim? Pai, mãe, você pode fazer tal coisa? Na minha cultura cinquentenária, nós chamávamos os pais de senhor e de senhora. Então a gente dizia, mãe, a senhora isso, pai, o senhor aquilo. Mas eu não posso querer que os jovens desta geração ajam da mesma maneira que eu agi e considerá-los desrespeitosos porque chama o pai de você, porque chama a mãe de você. Como também, não é isso que Pedro está dizendo, as mulheres não seriam desrespeitosas pelo fato de chamar seus esposos de meu bem, de meu querido, de meu amor. No caso de Sara, dentro de uma cultura onde ela estava inserida, ela chamou Abraão de meu senhor. Aí eu pergunto para você, mulher, como é que você chama o teu marido? Peste, endemoniado, safado, preguiçoso, vagabundo, miserável e por aí afora? Então alguma coisa está errada. Você não vai ganhar o seu esposo chamando ele desses nomes. O que Pedro está dizendo aqui, mulheres, vocês têm uma beleza interior e vocês precisam refletir esta beleza interior, tanto sem palavras, no comportamento, como também nas palavras. E aí por isso que ele traz o exemplo de Sara. Quando Sara chama Abraão de meu senhor, ela estava demonstrando delicadeza, serenidade, respeito e amor pelo seu marido. A esposa então deve seguir a maneira de se dirigir ao esposo que é habitual em sua cultura. Ela também deve distinguir o que é princípio do que é a sua aplicação. Princípio, qual que é o princípio bíblico? É o princípio da sujeição, que é o que Pedro falou inicialmente. E qual é a aplicação? Varia de acordo com o lugar, com a época e com a cultura. Então, dentro desse sistema de governo familiar, onde o marido assume esse papel de ser o responsável pelas ações do lar, da família, num ambiente, né, de maior responsabilidade, melhor, num contexto de maior responsabilidade do que a mulher, ela deve demonstrar essa submissão através do seu amor e da maneira como ela se dirige ao seu esposo. Por fim, deixa eu ver se eu consigo falar. Meu Deus do céu, é muito longo. Eu vou falar só mais essa parte e vou parar por aqui. Vida cristã na prática. Ao usar o exemplo de Sara, onde ele fala assim que ela é a mãe de todas as mulheres que temem a Deus, Pedro termina dizendo assim: você será agora sua filha se praticar o bem. O que Pedro está dizendo com isso? Olha, mulheres, se vocês colocarem a sua confiança em Deus, se vocês procurarem observar na palavra de Deus princípios que vão trazer sabedoria a você no seu relacionamento, se você procurar enfrentar o medo,
enfrentar a decepção, enfrentar a ausência de segurança dentro de um matrimônio, onde o esposo é descrente, onde o esposo não teme a Deus, busque colocar a confiança em Deus. Busque ser serena, busque ser delicada, fale menos e seja mais crente. E fazendo isso, os seus esposos verão, através dessas virtudes interiores, o quanto você é preciosa e santa aos olhos de Deus. Vocês querem ser filhas de Sara como somos todos filhos de Abraão, pela fé? Então aprenda com ela. Ela é a mãe espiritual de todas as mulheres temente a Deus. Aprenda com o exemplo de Sara. Eu vou ter que parar por aqui, porque daqui a pouco nós temos a nossa reunião. Mas quero agradecer as irmãs que ouviram esta palavra, aos homens que ouviram também. Esta não é uma palavra direcionada aos esposos crentes que são tementes a Deus e que conhecem o seu papel no lar, mas relacionada, essa é uma palavra principalmente, vamos dizer assim, para as mulheres que estão vivendo dentro de um casamento onde há muitas contradições, onde muitas vezes os esposos não professam da mesma fé que ela. Amém? Podemos terminar? Que o Senhor Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar em pé e dar graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que estão assistindo esta reunião em seus lares. Em nome de Jesus, obrigado. O Senhor é lindo, o Senhor é bom e maravilhoso. Senhor, eu quero também pedir perdão se nas minhas palavras não fui capaz de passar com total clareza tudo aquilo que ela nos ensina e que nós poderíamos nesta manhã aprender na sua palavra. Mas peço, acima de tudo, que o Senhor dê a todos nós, esposas e maridos, o espírito de compreensão, um espírito, Senhor, de paz, de amor, para que possamos viver como uma família, Senhor, com um casamento que seja verdadeiramente a base de um sistema que está tão corrompido que é a nossa sociedade. Que o Senhor nos ajude, para que os nossos filhos também sejam alvos da Tua bênção, para que as promessas do Senhor venham sobre a vida do casal, sobre a vida da família, que teme ao Senhor e que aceita e adota estes princípios como regras para as suas vidas. Em nome de Jesus, amém.